for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisso pensai. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Amém. Irmãos, essa carta, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E o Juninho pode botar mais um versículo para mim, é o 3:2. Filipenses 3:2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo estava muito preocupado com aquela igreja, porque ele amava aquela igreja. Ele dizia que aquela igreja, ela era a coroa dele. Não era a coroa diadema, mas a coroa Stéphanos. É o nome da palavra grega usada para essa coroa que Paulo diz no capítulo 4, pode botar, João 4:1. Essa coroa é aquela coroa que nós vamos ter naquele grande dia. E o apóstolo Paulo, ele dizia que esses irmãos eram a coroa dele. Eles eram muito amados, era a epístola da alegria. E Paulo estava preso. E eles chamam essa epístola da alegria. Permaneçam assim firmes no Senhor. Paulo, ele tinha preocupações com essa igreja. E ele lá no verso 3, ele fala, cuidado com os cães. Cuidado, cuidado, cuidado. Eram as coisas que atingiam aquela igreja de fora, que atingia a sã doutrina. E ele dizia, cuidado, cuidado, cuidado. Mas o apóstolo Paulo também, ele se preocupava com o que acontecia dentro daquela igreja. E o que estava acontecendo nessa época, dentro daquela igreja de Filipe? Põe lá, irmão, no verso, acho que é o 2, acho que é o 4, por favor. 5. Não, acho que está mais no início, quando fala daquelas duas irmãs, Evódia e Sinti. Peço a Evódia e Sinti, que esse aí é o 2, que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Por quê, irmãos? O que estava acontecendo ali? A sã doutrina estava sendo um objeto de preocupação de Paulo que vinha de fora. Mas também ele tinha a preocupação com o desentendimento dessas duas irmãs. Então a gente cantou aqui, né, pastor? Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para restaurar. Irmãos, Deus fez cada um de nós com temperamento. E nós falávamos segunda-feira na congregação de Araras sobre andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo, Amós 3:3. E às vezes a gente não está de acordo. Essas irmãs, elas eram talvez diaconisas, talvez elas faziam parte de liderança dessa igreja, porque elas eram importantes. Elas eram muito importantes para Paulo. No verso 4. Não, é 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram do meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Esse versículo nos mostra que o apóstolo Paulo, ele pegou lá um trecho de Apocalipse, um trecho escatológico. E ele diz, olha,
cujo o nome estão no livro da vida. Essas irmãs têm o nome delas está no livro da vida, elas têm um nome escrito no livro da vida. Porém, elas estão precisando de ajuda. E ele disse assim: peça a você, leal companheiro. Ele não cita o nome desse leal companheiro. Pode ser Epafrodito, pode ser Timóteo, não se sabe. Mas existia esse leal companheiro dentro da igreja de Filipe. E Paulo, por estar preso, ele precisava de ajuda. E será que nós seríamos, se o pastor Nélio não estivesse aqui, estivesse viajando ou algum problema, e ele dissesse assim: minha irmã fulana de tal, fiel companheira. Será que nós temos sido esse irmão fiel que o Espírito Santo pode confiar a nós essa função de reaproximar essas irmãs, de restaurar o relacionamento? Porque relacionamento é coisa difícil, irmãos. Um gosta de verde e o outro gosta de azul. Só para a gente ficar só nisso aqui. Vamos ficar só na cor. Um gosta de verde e outro gosta de azul. Se a gente for seguir falando, quantas coisas a gente não concorda. E essas irmãs aqui não estavam andando juntas porque não estavam concordando, como diz lá em Amós. Andaram dois juntos de bom acordo. Se não estiverem de bom acordo, como é que a gente vai andar com uma pessoa com que a gente não concorde? Nós temos nosso temperamento, cada um tem o seu temperamento. Deus nos fez, cada um com temperamento. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Já pensou se fosse todo mundo igual? Todo mundo quietinho na igreja? Ou todo mundo sanguíneo? Vamos lá, vamos embora. Então, irmãos, já diz a música de alguém que diz que os opostos se atraem. Quando a gente é muito quietinho, a gente procura uma amizade daquela pessoa que é alegre, né? Por quê? Porque o que falta em nós, aquela outra pessoa tem. E aquela pessoa que é muito alegre, muito assim, ela procura uma pessoa quietinha. Mulher virtuosa, quem achará? Pode ser, a mulher virtuosa pode ser a quietinha, mas pode ser aquela alegre, pode ser aquela firme, aquela que gosta de ter a última palavra, né? Mas a mulher, a última palavra da mulher, quando o homem fala alguma coisa, é a última palavra. É sim, senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele confiava nesse leal companheiro. Que a gente possa ser esse leal companheiro. Esse leal companheiro, ele não bota lenha na fogueira, ele tira a lenha da fogueira. Ele vem com o carro do bombeiro, com a mangueira de água para apagar o fogo e não colocar mais lenha na fogueira. Será que a gente pode ser? Será que o Espírito Santo pode contar com a gente? E a gente pode nem ter nome, né? A gente não é tão importante, a gente não precisa ser muito importante, mas a gente é o leal companheiro do Espírito Santo, que pode apaziguar, que pode ajudar a esse relacionamento a ser restaurado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha muita alegria com esses irmãos, eles proporcionaram muita alegria. Eu estive lendo a epístola toda e eles ajudaram muito financeiramente. Quando Paulo precisou, eles estavam ali, nenhum dos outros, mas os filipenses estavam ali ajudando.
E ele tinha muita alegria, mas ele tinha um pontinho de tristeza. Eu sei, porque ele puxou esse assunto de escatologia. E ele disse, olha, é muito importante. Essas irmãs, elas lutaram do meu lado. Elas são líderes. Elas são evangelistas, elas são ou diaconisas ou professoras, mas elas estão se desentendendo. Irmãos, isso é muito triste dentro da igreja. E eu creio que de toda a alegria do apóstolo Paulo, esse era um pontinho, essas duas irmãs eram um pontinho de tristeza na vida dele. No verso 4, irmão, põe o 4. 5. Olha só, irmãos, eu pedi um Juninho para colocar essa tradução, NVI ou a King James, porque são as duas traduções que eu achei essa palavra. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Então, Paulo, ele queria que a amabilidade, ou seja, a habilidade em amar. A amabilidade, a habilidade em amar, seja conhecida por todas as pessoas. Irmãos, as igrejas ensinam a palavra de Deus. Todas as igrejas têm ensinado a palavra de Deus, mas o pastor tem falado muito aqui da sã doutrina. A sã doutrina não pode adoecer. A sã doutrina é a doutrina do amor. Jesus disse assim, olha, vou resumir tudo para vocês. Já, tudo aquilo que está lá é isso aqui. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Pronto. Sefini. Acabou. Então o apóstolo Paulo, ele queria que aquela igreja ela fosse conhecida pelo amor. E ela era conhecida pelo amor. Porém, estava acontecendo aquele problema com essas irmãs. Irmão, será que não era uma coisa tão pequenininha, e o diabo estava colocando 2 óculos que veio lá da ótica do inferno, com uma lente de aumento, e aquelas irmãs estavam vendo aquela coisa grande. Porque o diabo é especialista em aumentar as coisas. Tempestade em copo d'água é realidade. Isso existe. É tempestade em copo d'água. Ele bota uma lente de aumento e a gente vê as coisas grandes. Probleminha. Paulo não fala ali o problema. Ele não cita ali o problema. Porém, ele pede ajuda. Ele pede ajuda porque ele estava preso. E pede ajuda para esse fiel. Ele pede para que a igreja tenha amabilidade, a facilidade ou a habilidade de amar. Será que a gente está tendo a habilidade de amar, irmãos? Amar com aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, se eu estiver errado, alguém me corrija. O amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que não visa os próprios interesses. É esse amor. O resto é afinidade. Irmãos, afinidade é uma coisa. Você tem afinidade. Eu tenho afinidade, vamos dizer, eu e a prima. Com a dona Sônia, com a irmã Fátima, com a irmã Lúcia. Eu tenho afinidade. Mas Deus não está olhando para a afinidade não, irmãos. Ele está olhando para o amor. Essa dona Fátima falou alguma coisa para mim, pisar no meu calo, como diz o ditado popular. E eu continuo amando e continuo orando pela irmã e continuo conversando com ela. Está doendo? Doeu. Mas, Senhor, doeu muito mais em Jesus. Mas eu fui humilhada. A irmã Fátima me humilhou. Mas Jesus foi muito mais humilhado.
Tiraram a roupa dele. Lançaram sorte sobre a roupa de Jesus. Ou seja, ele ficou nu naquela cruz. E ele disse para o Pai assim, nessa hora: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Será que a gente tem orado pelos nossos, eu não digo os nossos inimigos, aquele irmão que a gente está, assim, pisou no nosso carro? Será que a gente tem orado assim? Pai, perdoa, ela não sabe o que faz. Ela não soube, foi um tempere da hora, foi alguma coisa assim que aconteceu. Será que a gente tem sido essa igreja que tem amabilidade, que tem habilidade de amar? Irmãos, porque o que eu estou falando é super, hiper importante. Juninho, coloca lá para mim, por favor, 2 Coríntios 5, 18. Ou é o 18 ou 19? Tá. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é que esse fiel companheiro de Paulo tinha? Ele tinha o ministério da reconciliação. Paulo contava com ele porque ele sabia que aquele homem, ele ia reconciliar aquelas irmãs e o nome delas não seria riscado do livro da vida. Irmãos, será que nós estamos aceitando esse ministério? A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Nós estamos recebendo, aceitando e praticando o ministério da reconciliação? Será que a gente está cantando aquela música, Jesus é a aliança entre você e Deus, Jesus é a aliança entre você e eu? Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para reconciliar. Sabe, irmãos, isso é muito importante, sabe? Esse ministério da reconciliação. Apaziguar, levar a paz. Essas irmãs precisavam, pastor, de levantar a bandeira branca. Elas precisavam levantar a bandeira branca, mas sozinhas. Elas não tinham força para isso. E às vezes na igreja a gente precisa de uma terceira pessoa para ajudar na reconciliação com os irmãos. Por quê, irmãos? Porque Paulo, ele pensava assim: irmãos, a hora passou, irmãos, como que essas irmãs amam a Deus se elas não conseguem amar uma a outra? Tem um versículo da Bíblia que diz, você ama? Como você ama a Deus que você não vê e você não consegue amar o irmão que você vê? Você vê o irmão, não consegue amar, e está dizendo que ama a Deus? Eis a questão. Se nós amamos a Deus, amamos a Jesus da maneira que o pastor Nery falou aqui no início dessa reunião, se nós amamos Jesus, nós vamos cuidar de pessoas, apaziguar, ensiná-las a ser amáveis, terem amabilidade, amar umas às outras, suportar umas às outras. Sabe o que é suportar? Não é suportar, é uma palavra meio vulgar, né? Suportar é dar suporte. Olha aqui, o porta-contrabaixo está dando suporte para o contrabaixo. É carregar, gente, levar nas costas. Tem hora que a gente tem que levar o irmãozinho nas costas. Irmãos, e tudo isso eu quero, só para terminar, pastor, Salmo 133, Juninho.
o Salmo 133. O Salmo 133, ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Bom, naquela época eu não fiz estudo, mas eu dependi bem do Espírito Santo, quando ele me lembrou esse versículo. Naquela época de Jesus, naquela época de Arão, era tudo muita poeira. E o cabelo ficava ressecado, a pele ficava ressecada, então o óleo era essencial. Uma vez Jesus falou para alguém, ele falou assim: você não ungiu a minha cabeça com óleo. E essa mulher quebrou o vaso de alabastro e ungiu os meus pés. Então, tinha que ungir tudo, irmãos, porque ressecava muito, era poeira. Tinha que ungir cabeça, ungir tudo, ungir pé, ungir tudo. Então, é como um óleo precioso. 3. E é também, quando os irmãos estão em união, é também como o orvalho do Monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, aí o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Irmãos, o Monte Hermon, ele tem mais ou menos, eu dei uma lida assim por alto, 2.800 metros de altitude, muito alto. Então ele tem gelo lá em cima, neve, né? E aí, com o calor escaldante aqui de baixo, aquela água derrete, desce, vai descendo como um orvalho, né? Vai descendo aquela aguinha e vai suprindo ali as necessidades ali dos montes que estão ali ao redor. Ali o autor fala, né, Davi, ele fala o monte de Sião. Então os montes que estão ali à volta, eles ficam abastecidos com água, e essa água também, ela vai para o Rio Jordão, e a água limpa e renova. Irmãos, e eu falei, a última frase diz assim: sim, ali o Senhor concede a sua bênção para a vida para sempre. Eu falei para o Espírito Santo assim: Senhor, ali aonde é esse lugar, Senhor? É Monte de Sião? É barba de Arão? E o Senhor falou assim para mim: não é no lugar da sequidão, da falta de perdão, da falta de amor. Não é nesse lugar. Mas é no lugar onde há amor, aonde há perdão, aonde há misericórdia, aonde há compreensão. É nesse lugar que o Senhor derrama a sua bênção. Daqui a pouco nós vamos vir aqui na frente, nós vamos ficar aqui, uns vão orar pelos outros, não que ninguém seja melhor do que ninguém. Nós precisamos, da mesma forma que intercedemos por vocês, nós precisamos de intercessão também. Mas, se nós queremos, irmãos, tanto para o corredor de lá, para o corredor de cá, se nós queremos a bênção do Senhor, você precisa saber, como o Espírito Santo falou para mim, é nesse lugar, minha filha, é o lugar do perdão, é o lugar do amor, é o lugar da restauração, é o lugar da aliança que não pode ser quebrada. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade e eu peço ao Espírito Santo que complete no coração de cada irmão. Amém? Em nome de Jesus.